Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Glória a Deus por mais este dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na presença dEle, adorando, exaltando o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. É um privilégio para todos nós, né, podermos estar na presença do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 10. Livro de Josué, capítulo de número 10. Você tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, sexto livro da Bíblia, capítulo de número 10. E nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Josué 10, 12. O Senhor estava, enquanto eu estava orando, estava meditando na palavra, pedindo para o Senhor, dá uma palavra, Senhor. Dá uma mensagem para me transmitir ao teu povo. Eu sempre oro, eu sempre peço, né, para que Deus venha dar uma palavra, para que não saia da minha mente, para que não saia do meu coração, para que não venha de mim mesmo, mas para que venha de Deus, né, para que o Espírito Santo de Deus coloque uma palavra para mim transmitir à igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor me falou sobre o poder do clamor. E o Senhor me levou a esse texto aqui, onde o clamor de um homem, Deus respondeu de uma maneira poderosa e gloriosa. É isso que nós vamos ler agora. Versículo 12 diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, eu quero frisar o que está escrito aqui no versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem. Deus ouviu a voz de um homem, e por causa deste clamor, por causa desta súplica, a palavra de Deus diz que Deus fez algo extraordinário. Amém. Aqui a palavra de Deus diz que não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Um dia único na história da humanidade. Eu não sou um astrofísico, eu não estudo os planetas, eu não estudo a órbita dos planetas, eu não estudo os fenômenos celestes, mas eu sei que um evento foi completamente diferente na história do universo. Amém, Jesus. Nem antes nem depois deste dia houve algo igual. E quem está dizendo isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que houve um fenômeno que nunca mais vai se repetir. E não houve antes dele um igual, que não haverá depois dele nenhum outro igual. Um fenômeno único na história do nosso universo. Eu não sei o que Deus fez, eu não sou estudioso dessa área. Mas a palavra de Deus diz que um dia teve quase 48 horas. Nós sabemos que o dia tem 24 horas. A gente aprende, né, na escola isso. E o dia de 24 horas tem a ver com a rotação que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. Então, o Sol está aqui, a Terra está girando. Então, essa rotação em volta do seu próprio eixo que vai gerar o dia de 24 horas. Eu não sei o que Deus fez. Não sei te explicar cientificamente, mas pela palavra de Deus eu posso te dizer. Deus parou o universo. Deus não parou somente a Terra.
Deus parou o sol, Deus parou tudo, está tudo interligado, irmãos. Existem movimentos aí que são complexos e que têm a ver com todo o universo, não tem só a ver com a Terra. Mas isso me mostra que o nosso Deus está acima de todas as coisas, acima das leis da natureza, acima da complexidade que existe no universo. Existe alguém que está controlando tudo isso. Alguém que domina todas as coisas pelo seu poder. E esse alguém é o nosso Deus. Amém, aleluia. É o meu Deus, é o teu Deus. É o Deus de todo aquele que se achegar a Ele. É o Deus de todo aquele que vier a Ele. E o Senhor Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Aleluia, glória a Deus. Deus está, meu irmão amado, nos chamando. No livro do profeta Isaías, ele diz, se vocês quiserem me ouvir, vocês comerão o melhor desta terra. Isaías capítulo 1. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Amém, Jesus. Eu quero ouvir, eu quero obedecer, porque eu quero comer o melhor desta terra. O melhor desta terra, então, significa que, pastor, o senhor vai ser milionário, o senhor vai morar numa mansão, vai ter iate, vai ter avião. Não, não, não. Isso é muito pequeno perto daquilo que o nosso Deus faz. Isso é muito pouco perto daquilo que o nosso Deus representa. Quando eu falo que eu quero comer o melhor desta terra, que eu quero andar todos os dias da minha vida na presença deste Deus, que ouve o clamor de um homem, que ouve o clamor de uma mulher, que interfere, meu irmão amado, no movimento celeste dos astros, que é capaz de parar o sol, que é capaz de parar a lua, que é capaz de parar o universo para atender um clamor de um servo e de uma serva dele. Aleluia, glória. Isso dinheiro no mundo compra, nenhum dinheiro no mundo compra. Não existe carro, não existe casa, não existe avião, não existe soma de dinheiro no banco, não existe nenhum prazer deste mundo que se compara a um relacionamento íntimo e maravilhoso com Deus, que faz com que Deus, meu irmão amado, interfira no curso da história para mudar uma situação em favor de um servo, em favor de uma serva, está clamando, está orando. Oh, aleluia! Um Deus, meu irmão amado, que atende o nosso clamor e não simplesmente ouve, mas que atende o nosso clamor, que muda a história, que muda, meu irmão amado, o que for necessário na natureza para nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que é capaz de abrir o mar para que o povo dele passe em terra seca. Aleluia. Um Deus que é capaz de fazer vir pragas sobre o Egito para libertar o seu povo. Um Deus que é capaz de apagar o poder do fogo para que os seus servos não sejam consumidos dentro de uma fornalha de fogo ardente. Um Deus que é capaz de tapar a boca do leão para que o seu servo não seja devorado na cova dos leões. Amém, um Jesus. Deus que é capaz, meu irmão amado, de enviar o seu Filho a este mundo, pisar nesta terra para nos salvar, para nos resgatar da condenação do inferno, da condenação da morte. Não é qualquer Deus. É o nosso Deus, é o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o El Shaddai, é o Adonai, é o Elohim, é, meu irmão amado, o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, que está se revelando a nós e que está dizendo, meu irmão amado, não existe nada melhor do que andar na presença de Deus. É um hino muito bonito que eu gosto muito, que diz, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E é verdade, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Josué é amigo de Deus, Josué anda com o Senhor, Josué está obedecendo aquilo que Deus tinha dito para ele no capítulo 1. Volta umas folhinhas da sua Bíblia aí. Capítulo 1, quando Deus está ali chamando Josué, comissionando Josué para essa missão. Olha o que Deus fala com ele aqui. Versículo 9, eu vou ler só o versículo 9 e vai sintetizar tudo aquilo que Deus está falando com ele. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, glória. Ô, meu irmão amado, obedeça a voz de Deus. Aqui que ele começa dizendo, não te mandei eu, quer dizer, meu irmão, obedeça a Deus. Amém, Jesus. Obedeça a Deus, se submeta à vontade de Deus.
Porque se você fizer isso, você não vai ter nada que vai te pôr medo, nada que vai te espantar, nenhum obstáculo, meu irmão amado, vai ser autossuficiente para que o poder de Deus não coloque ele por terra, para que Deus cumpra através da sua vida a vontade dele. Não é coisas aleatórias, não é coisa louca, não, mas é algo que vai, meu irmão amado, abençoar a sua vida para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Josué aqui não está fazendo uma coisa aleatória, ele não levantou um dia de manhã e falou, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer nesse dia, que seria bom que esse dia tivesse 48 horas, para dar tempo de eu fazer tudo. Não, não é isso. Não é uma loucura, não é um delírio, não é um devaneio da cabeça de Josué, não. Josué está ali batalhando contra os inimigos que o Senhor falou que ele teria que vencer. Josué está ali enfrentando os inimigos que Deus disse para ele enfrentar, para ele expulsar da terra de Canaã. Josué está cumprindo a vontade de Deus. Josué atendeu ao chamado de Deus. Josué está obedecendo a comissão de Deus para ele. E para isso, meu irmão amado, num determinado momento, ele está ali numa situação que ele não pode deixar para amanhã. Ele está numa situação que não dá para esperar para o dia seguinte. Ele precisa resolver aquilo naquele momento, enquanto ainda era dia. E por isso ele clama ao Senhor, e por isso Deus ouve a sua voz, e por isso Deus interfere, meu irmão amado, no movimento dos planetas e do universo e faz com que tudo pare, até que Josué consiga executar toda a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que Deus está falando para você é o seguinte, se você não se submeter à vontade dele, se você não atender ao chamado dele, se você não andar em obediência à palavra dele, não adianta você querer viver milagre, você não vai viver. Quantas pessoas precisam de um milagre, estão com a vida aí toda arrebentada, mas não conseguem viver os milagres porque não sabe obedecer a Deus, porque não sabe andar com Deus, porque não sabe fazer aquilo que Deus está falando, não consegue atender o chamado de Deus, e Deus está, meu irmão amado, falando para você, não existe impossíveis para aquele que anda na minha presença, para aquele que obedece a minha palavra, para aquele que se dispõe a andar comigo e obedecer aos meus mandamentos. Olha só o que Deus está fazendo. Deus pega Abraão e tira ele, meu irmão, lá de Ur dos Caldeus e leva ele ali para a Palestina. Deus leva ele ali para a terra de Canaã. Deus pega um homem de 75 anos e um homem e sua mulher que são estéreis, que não tem filhos, e Deus os leva para lá, faz promessas para ele e faz com que ele seja o pai de uma multidão de nações. Aquilo que era impossível para os homens, aquilo que era impossível para a medicina, aquilo que não tinha solução, Deus tornou possível, porque Abraão atendeu ao chamado de Deus, porque Abraão andou com Deus, porque Abraão obedeceu aquilo que Deus propôs para ele. Não adianta você querer viver uma vida que te realize longe da presença de Deus, você vai viver só frustração. Verdade, Deus. Ainda que você conquiste esse mundo inteiro, Jesus disse, você vai perder a sua alma. Que frustração maior do que essa? Tudo aqui vai virar pó, tudo aqui vai virar cinza, por mais, meu irmão, que você se esforce para tornar o seu nome famoso e notório aqui, as pessoas vão se esquecer. Quer um exemplo prático? Quer um exemplo prático disso? Os faraós fizeram pirâmides, monumentos gigantes para o seu nome. Colocaram tesouros ali dentro. Fizeram tantas coisas, irmão. Onde estão eles agora? Verdade, Deus. Não se tem, muitas vezes, até é difícil saber ao certo quem está em qual túmulo, né? Eu gosto de assistir aqueles documentários do Discovery ali, às vezes eles acham uma tumba, para saber quem é que está enterrado ali, é uma dificuldade lá, danada. Precisa estudar muito, pesquisar muito, é muito trabalho. Então não adianta você querer ganhar essa terra, esse mundo, as coisas desse mundo. O que você precisa entender é que você precisa andar na presença de Deus. E o que você precisa entender é que uma vez na presença de Deus, o teu clamor muda a história. Amém, O teu clamor muda uma situação. Deus, meu irmão amado, ouve e atende o nosso clamor. Jesus disse isso lá no Novo Testamento também, para não ficar só, não, mas é só no Velho que isso aconteceu. No Novo não acontece, no Novo acontece. Vamos lá para Lucas, capítulo 11.
Versículo 9, Jesus diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus está falando de oração, Jesus está falando de clamor, Jesus está falando de uma vida que está andando ali junto com Ele, em obediência, em sujeição, em submissão. No momento que você estiver passando por algo difícil, no momento que você estiver passando por uma tribulação, você vai clamar, meu irmão, e Deus vai te ouvir. Você vai pedir, Ele vai te dar. Você vai buscar e você vai achar. Você vai bater, a porta vai se abrir. Deus vai manifestar o seu poder de maneira poderosa e gloriosa e sobrenatural. Os discípulos receberam uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, alimentar uma multidão enorme. Jesus fala para ele: entrem no barco, atravessem o mar da Galileia, vão para o outro lado que eu vou me encontrar com vocês lá. Os discípulos vão, Jesus termina de despedir a multidão, sobe ao monte e vai orar, e nesse meio tempo, os discípulos estão tentando atravessar o mar da Galileia, se levanta uma grande tempestade, o vento é contrário, eles perdem as suas forças de tanto que eles estão remando, eles não estão conseguindo mais, e aquilo vai, meu irmão, pela noite inteira. O dia está ali nas primeiras horas da madrugada, está quase começando a clarear o dia. A palavra de Deus diz que Jesus vê, eles estão afadigados, que eles estão cansados, e eles ainda estão no meio do mar, não há força neles, não há condição neles de atravessar aquele mar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus vem andando por cima das ondas, Jesus vem andando por cima daquele mar, aquele mar está revolto, aquele mar está agitado, o vento é forte, é impossível andar sobre as águas, mas Jesus vem por cima das águas em socorro aos seus discípulos. Jesus vem, meu irmão amado, e cessa aquele vento, e cessa aquela tempestade, e faz com que os seus discípulos cheguem do outro lado em segurança. Amém, Jesus. É o mesmo Deus, é o mesmo poder, é a mesma força, é a mesma glória, é o mesmo compromisso que Deus tem com aquele que anda em obediência, com aquele, meu irmão amado, que anda em sujeição, com aquele que clama. Ele está dizendo aqui: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia. Nós precisamos entender o poder da oração. Nós precisamos entender o poder de um clamor. Mas não é um clamor qualquer, não é um clamor por uma futilidade. Eu queria ter um carro mais novo, eu queria ter uma casa melhor, eu queria morar num bairro melhor, eu queria ganhar mais. Não, isso é futilidade. O que você precisa entender são clamores, são orações, são buscas pelo propósito de Deus. Primeira coisa, você tem que... O que Deus falou para Josué: Josué, obedece. Não te mandei eu, obedece. Você está andando em obediência à palavra de Deus, meu irmão? Você está atendendo ao chamado de Deus, ou você não quer nem saber das coisas de Deus? Você só lembra de Deus na hora da necessidade. Você só lembra de Deus na hora da aflição. Você só lembra de Deus na hora que você está enfrentando um problema. Ou você acha que Deus é o gênio da lâmpada, que você pode esfregar lá e que Ele vai realizar todos os seus desejos? Não é assim que funciona o Evangelho. O Evangelho tem um Deus, tem um Senhor, e Ele está lá nos céus, meu irmão amado. Ele também habita dentro do nosso coração, mas é Ele que controla a nossa vida. Não somos nós que damos ordem para Ele, é Ele que dá ordem. Nós dizemos amém, sim, Senhor, e obedecemos a sua ordem, obedecemos à sua vontade. Por isso que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, esse é o caminho para andar com Deus. Negar todo dia a si mesmo, tomar sobre si a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Amém. Não é Jesus que vai me seguir. Não sou eu que vou tomar as minhas decisões sem consultar a palavra de Deus, sem orar, sem buscar a vontade de Deus. Não sou eu que vou fazer as coisas da minha cabeça e vou querer que Jesus me siga. Não, é eu que vou seguir a Jesus. É eu que vou me submeter à vontade dele. É Ele que vai dirigir a minha vida. É Ele que vai guiar os meus passos. É Ele, meu irmão amado, e tem poder de agir sobrenaturalmente, me dá vitória, e te dá vitória, e realizar aquilo que nós não podemos. Glória a Deus, aleluia. Se você quer viver milagres,
Se você quer ver o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida de maneira sobrenatural e espetacular, aprenda a andar com Deus. Amém, Jesus. A palavra de Deus fala do profeta Elias que foi ali, não porque ele pôs algo na sua cabeça, no seu coração, não, mas porque Deus havia mandado. Ele se apresenta ao rei Acabe e diz: olha, rei, não vai chover nesta terra senão segundo a minha palavra. E a palavra de Deus diz que por 3 anos não choveu, 3 anos e 6 meses não choveu. Não houve orvalho sobre a terra, uma seca tremenda. Até que Deus enviou de novo Elias para dizer a Acabe: prepara-te, porque eu vou mandar chuva. Não foi Elias que pôs na cabeça, não foi Elias que inventou uma história, não. Elias estava obedecendo à voz de Deus. E a palavra de Deus diz também lá no livro de Tiago que ele era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, mas porque ele orou, não choveu durante todo esse tempo. Mas por quê? Porque Deus ouviu ao clamor de um homem. Aleluia. De um homem fiel, de um homem obediente, de um homem que está vivendo o plano e o projeto de Deus para a vida dele, não de um rebelde, não de um doido. Aleluia. Não de alguém que quer fazer pedidos para satisfazer o seu ventre, a sua carne, os seus desejos carnais. Não, mas de alguém que está vivendo o propósito de Deus para a vida dele, de alguém que está vivendo na obediência da palavra de Deus. É isso que Deus quer dizer para você. Você precisa aprender a andar na minha presença. Você precisa aprender a andar na obediência. Você precisa aprender a andar naquilo que eu tenho para a tua vida, não no que você quer. Amém, Jesus. Deus quer fazer coisas gloriosas na sua vida. Deus quer que você viva milagres e viva coisas sobrenaturais. Mas para isso, meu irmão, você tem que abrir mão do seu ego. Você tem que abrir mão da sua vaidade. Você tem que abrir mão da sua própria vontade. Você tem que morrer para você mesmo. Vou, como o apóstolo Paulo diz, mortificar o nosso corpo, mortificar as obras do nosso corpo, mortificar a nossa carne. Nós precisamos fazer isso para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Você quer ver a sua família salva? Você quer ver a sua nação salva? Você quer ver esse mundo transformado pelo poder de Deus? Então anda na presença de Deus. Seja obediente, seja fiel ao Senhor. Hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho que está desfocado, em que o foco do evangelho hoje é o ventre do homem, satisfazer a barriga do homem, satisfazer o desejo do homem. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, como se Deus fosse um empregado de alguém, para que toda vez que você clamasse: eu preciso de um carro novo, eu vou te dar um carro novo, meu filho. Eu preciso de uma casa nova, vou te dar uma casa nova. Eu preciso de 100 mil no banco para mim viver, desfrutar. Não é assim o evangelho. Deus pode te dar coisas maravilhosas. Mas desde que você não viva para os deleites, desde que você não viva para satisfazer a sua carne, não é esse o propósito de Deus, não é essa a vontade de Deus. Mas o apóstolo tal falou, mas o missionário tal falou, mas o bispo tal falou, mas o papa, não interessa quem falou. Deus tem compromisso com esta palavra. E nesta palavra Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém, Jesus. A honra não está no palácio na Bíblia. Eu vou repetir. A honra não está no palácio. Então, como é que o senhor está falando? O senhor está falando baseado em quê? Baseado em Moisés, que deixou o palácio para viver na presença de Deus. Baseado em João Batista, quando Jesus vai testificar de João Batista, Jesus fala: João Batista não está no palácio. João Batista não está vestido de vestes finas. João Batista está no deserto, está pregando, está fazendo a minha vontade. Aleluia. A honra está onde Deus quer te colocar. Amém, Jesus. Amém? Deus, se for a vontade de Deus te colocar num palácio como ele colocou a Daniel, amém. Mas não é para que você se exalte sobre ninguém. Se Deus tem o propósito de colocar no palácio como ele colocou a Davi, amém, mas não é para satisfazer o teu ego. Não é para satisfazer a tua vaidade.
Não é para você se achar melhor do que ninguém. Porque esses dois exemplos que eu te dei de pessoas que viveram no palácio foram pessoas extremamente humildes, que não viveram para satisfazer a sua vontade, e não viveram para se gabar diante dos outros, mas que foram extremamente humildes e submissos à vontade de Deus. O próprio José do Egito, quando estava no palácio, quando encontra com seus irmãos, ele entende que não há, meu irmão amado, um propósito de Deus para ele pisar nos seus irmãos. Ele fala: Deus me enviou adiante de vós para vos conservar em vida. Há um propósito maior do que eu estar no palácio. O propósito maior é conservar a descendência do meu pai em vida. É servir, não é ser servido. Amém. O propósito maior é servir. Glória a Deus. Aleluia. Nós possamos servir ao propósito de Deus. Nós possamos entender que Deus é poderoso para fazer o impossível em nosso favor. E que Ele quer fazer. Ele quer fazer coisas gloriosas, Ele quer fazer coisas grandiosas, desde que isso seja para a honra e a glória do nome dEle, não do meu, não do seu. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta noite. Oh, Senhor, e quando eu leio esta palavra, eu fico maravilhado, Pai, do poder e da grandeza do Senhor, Pai. Oh, Tu paraste o sol e a lua. Tu fizeste algo inédito e glorioso no universo, Pai. O universo tem uma marca. Antes daquele dia não houve dia semelhante a ele. Depois daquele dia não haverá dia semelhante àquele. O universo foi marcado com um dia maior do que qualquer outro. Porque o Senhor ouviu a voz de um homem. Porque o Senhor atendeu o clamor de um homem, de um servo fiel, obediente, de um servo que estava ali não para satisfazer a sua vontade, não para satisfazer os seus deleites, não para satisfazer uma loucura, um sonho do coração do homem, não. Alguém que estava ali para cumprir a tua vontade, obedecendo ao teu chamado. Aleluia. Senhor, nos ensina, Pai, a sermos obedientes, a sermos, ó Senhor amado, fiéis como Josué foi, como Daniel foi, como Davi foi, como o Senhor Jesus foi, como os apóstolos foram. Meu Deus, vidas, ó Senhor amado, que realmente não viveram para si mesmos, mas que viveram para a honra e a glória do teu santo nome. Faz-nos, ó Senhor amado, tirar os olhos de nós mesmos e colocá-los em Ti, Pai. O foco não é a minha vida, o foco é o Teu reino. É a Tua justiça. E Tu nos ensinaste isso no Sermão da Montanha. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só que, Senhor, muitas vezes nós pouco temos tempo para o reino de Deus, porque estamos tão envolvidos nos nossos sonhos, nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos problemas, que não temos tempo para buscar o Teu reino nem a Tua justiça. E é por isso que nós não vemos milagres sobrenaturais, gloriosos e maravilhosos. Porque não estamos sendo obedientes àquilo que o Senhor nos ensinou. Nos ajuda, Pai, a fixarmos os nossos olhos no Senhor Jesus, no autor e no consumador da nossa fé, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Nos ensina a sermos obedientes, ó Pai. E a buscarmos não a satisfação da nossa vontade, mas a satisfação da Tua vontade através das nossas vidas. A glória não é para nós, a glória é para o Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Verdade, Senhor Jesus. O Senhor nunca vai exaltar um homem para dar glória para o homem. Por mais que o Senhor use um homem, é para que ele glorifique o Teu nome. É para que a glória seja Tua. É para que nós possamos olhar para ele, não dizer, oh, que grande homem, não. Oh, que grande servo do Senhor. Amém, Jesus. É isso que nós desejamos, devemos desejar, né? Ser grandes servos do Senhor.
servos totalmente entregues, totalmente submissos, totalmente fiéis e obedientes à voz do Senhor. Deus, vem tirar as escamas dos nossos olhos, ó Pai. Vem tirar o comichão dos nossos ouvidos, ó Pai. Oh, vem abrir o nosso entendimento, ó Senhor, sobre o que significa buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, Pai. E depois tu vais suprir todas as nossas necessidades. Amém, Jesus. Dá-nos fé, Senhor, para andarmos, ó Senhor amado, no centro da tua vontade. Dá-nos fé para dizer como João Batista, importa que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. O que importa é que o teu nome seja glorificado. O que importa é que a glória e a honra sejam dadas a Jesus, não a nós, Senhor. Como diz o salmista, não a nós, mas ao teu nome da glória. Amém, Jesus. Ao teu nome da glória. Glorifica o teu nome através das nossas vidas. Glorifica o teu nome, ó Pai, curando-nos, ó Senhor, como a tua palavra diz, de todas as nossas enfermidades. Salmo 103, é o Senhor que cura todas as nossas enfermidades. Glorifica o teu nome em nós, ó Senhor, restaurando a nossa vida. Como tu disseste também no Salmo 103, perdoando-nos os nossos pecados. Não nos tratando segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas iniquidades. Assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim tu afasta de nós as nossas transgressões. E tu és glorificado, ó Pai, nisso. Quando somos perdoados, quando somos restaurados, quando somos redimidos, ó Senhor, o teu nome é glorificado. Aleluia. Teu nome é glorificado, ó Pai. Quando abrimos mão, ó Senhor amado, de nós mesmos, para viver a tua vontade. Como o apóstolo Paulo declarou, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Uma vida assim glorifica o teu nome. Numa vida assim o Senhor é glorificado. Numa vida assim o Senhor manifesta o teu poder e a tua glória. E faz coisas extraordinárias. Que assim seja a nossa vida, Pai. Uma vida para a honra e a glória do teu nome. E sejamos sal no meio da nossa geração. E sejamos luz no meio da nossa geração. E sejamos aqueles que anunciam as verdades, as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Oh, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Toca, Senhor, em cada vida, em cada coração, ó Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda dureza, todo jugo, ó Pai. Liberta, Senhor. Liberta-nos, ó Pai, do engano, ó Pai. Liberta-nos do poder do pecado, do inferno, da morte, ó Pai. Cura-nos, ó Pai, por dentro e por fora, Pai. No espírito, na alma e também no corpo, ó Pai. Coloca-nos de pé. Como o salmista disse, ó Pai, tira-nos de um charco de lodo, firma os nossos pés sobre uma rocha, coloca nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. É para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor nos resgatou, Pai. Que assim seja, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Que a glória seja sempre tua e somente tua, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vem, meus irmãos.